A Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta do voto impresso, volta a se reunir agora na quinta-feira para tentar votar o projeto. Às vésperas da reunião, ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral divulgaram uma carta em defesa do sistema eletrônico. E um dos que assinaram a nota foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, que era presidente da Justiça Eleitoral quando as urnas eletrônicas foram implementadas aqui no país na eleição municipal de 1996. Ele é o nosso convidado agora para conversar com a gente. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção com a CNN. Eu gostaria de saber do senhor inicialmente o seguinte: quando o presidente da República, independentemente de quem seja, mas do alto da relevância do cargo, da autoridade do cargo, coloca em dúvida a realização de eleições se elas não acontecerem mediante as regras que ele entende serem as mais adequadas e lança dúvidas, apresenta indícios dizendo que teria provas de fraude nas duas últimas eleições para a presidência da República, ele comete algum crime? Em primeiro lugar, bom dia, Colombo, e bom dia aos que nos assistem, não é? Para os que nos assistem. É realmente inusitada a situação, não é? Porque o presidente diz que teria havido fraude e não tem prova. Então, é muito grave. Isso realmente pode tipificar uma conduta penal. De sorte que aguardemos, então, o correr do inquérito, não é? Isso vai depender depois da representação do Ministério Público, enfim. Inicia-se um processo e tudo indica que vai chegar ao fim e qualquer previsão não seria bom que fizéssemos. Aguardemos. Ministro, que tipo de mensagem o presidente da República passa à população dizendo frequentemente que as eleições do ano que vem podem não acontecer e, se não acontecerem com o que ele chama de voto impresso auditável, o voto dado a ele, por exemplo, pode ser transferido para um outro concorrente. Ele cita sempre o ex-presidente Lula. O senhor acha que está sendo embutido na cabeça do eleitor brasileiro que haverá uma fraude na eleição do ano que vem? O senhor se preocupa com a forma como será disputada a eleição do ano que vem? Bom, fraude jamais ocorrerá. As urnas funcionam sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral. E desde o Código de 1932, a Justiça Eleitoral somente tem exercido um ativismo no sentido do aperfeiçoamento do processo eleitoral, no sentido de afastar as fraudes que ocorriam com as cédulas de papel de uma forma muito grande. De modo que as eleições serão tranquilas, serão como todas as eleições têm sido feitas há 25 anos. Há 25 anos, as urnas eletrônicas têm sido utilizadas. De todas as eleições vêm observadores internacionais. Eu me lembro que a AIFES é uma fundação internacional que cuida disso, sediada em Washington, mandava mandava os seus representantes que se manifestavam sempre entusiasmados com a urna eletrônica brasileira. E eu acho que essa é uma situação sui generis. E eu acredito que o lado mais esclarecido da população já se convenceu de que essas alegações não passam de alegações que se perdem no vazio. Não me preocupo, não tenho nenhuma preocupação. Acho que as eleições vão correr como sempre correram, há 25 anos tenham ocorrido.
Ministro, a Basília Rodrigues, nossa analista de política, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Basília. Oi, ministro Carlos Veloso, tudo bem? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. O senhor falou então desse lado aí mais esclarecido da população que já entendeu que não há fraude nas eleições, mas existe um outro lado da população que, influenciado aí pelo presidente Jair Bolsonaro e também por questões pessoais, acredita mesmo ou ao menos tem dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral. O que acontece com um presidente ou com um político que coloca dúvidas sobre as eleições? O processo que foi aberto, instaurado na Justiça Eleitoral e um pedido também para que o nome de Jair Bolsonaro seja incluído no inquérito das fake news. Essas situações pode criar condição de inelegibilidade ao presidente Jair Bolsonaro? Ele pode passar a ser inelegível por causa dessas acusações e se comprovadamente a Justiça chegar à conclusão de que são acusações casuísticas, são acusações indevidas? Pode sim. E depois pode ser considerada, inclusive, não é? Propaganda eleitoral fora de época. Uma série de questões podem surgir no correr dessas investigações. Agora, o que eu deveria acentuar é a forma inusitada como isso tem ocorrido, não é? O presidente da República é o principal guardião das instituições públicas, das instituições políticas brasileiras. Sorte que esse comportamento, ele é inusitado, ele é incompreensível. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouquinho na saída do Palácio da Alvorada com apoiadores e aparentemente ele tenta estabelecer uma discussão particularizada, né, na figura do atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Ele diz o seguinte: querer dizer que essa urna é inviolável é desconfiar da nossa inteligência. Vamos ter eleições no ano que vem, mais limpas, confiáveis. Senhor Barroso, suas palavras não valem absolutamente nada. Não serão admitidas eleições duvidosas ano que vem. O Brasil vai ter eleições limpas no ano que vem. Foi para evitar essa fulanização do debate que os senhores e as senhoras assinaram aquela lista com um comunicado bastante enfático, contendo o nome de todos os presidentes da Justiça Eleitoral desde 1988, para garantir à população de que a eleição brasileira, mesmo que ocorra mediante as regras atuais, é limpa e confiável? Veja, as eleições até a implantação das urnas eletrônicas, as eleições com cédulas de papel, que ocorreram até o ano de 1994, apesar da intensa fiscalização exercida pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, fraudes ocorriam, principalmente na apuração, naquilo que chamávamos de mapismo, que era a confecção de mapas com irregularidades, com a prática até de crimes mesmos, que elegiam ou deselegiam candidatos. Nas eleições de 94, a fraude foi muito extensa no Rio de Janeiro. Aliás, aquela fraude é que nos chamou a atenção da necessidade de termos voto informatizado, de afastarmos a mão humana da apuração, da totalização dos votos. E isto, a partir de 1996, a urna eletrônica veio acabar com isto. Até as eleições de 1994, o número de recursos, o número de impugnações, o número de inquéritos, até de prisões que ocorriam, era um número muito grande. Pois bem, a partir de 1996,
há 25 anos, portanto, há 26 anos, portanto, que não se tem nas eleições nenhum indício, nenhuma evidência de fraude. E o próprio presidente da República confessou alto e bom som que não tem como provar uma fraude que se diz que teria ocorrido na eleição de 2018, nas eleições que Dilma Rousseff foi eleita disputando com o candidato... Aécio Neves. Exatamente, Aécio Neves de Minas Gerais. Ora, o PSDB, o próprio candidato reconheceu que não houve fraude. O vice-presidente Aloysio Nunes Vieira deu uma declaração enfática. Não, perdemos a eleição porque faltou voto. E, na verdade, Aécio Neves perdeu a eleição porque perdeu em Minas. Há várias eleições, quem perde Minas perde a eleição. Já está ficando até uma tradição. E foi o que ocorreu em 2018. De modo que as pessoas esclarecidas, as pessoas do ramo, elas estão percebendo que e membros e congressistas, deputados, de uma feita me indagaram por que é que há uma vontade de se procurar o voto impresso, de se implantar o voto impresso. Eu dizia, talvez ou certamente porque os parlamentares não conhecem ainda o modo de funcionamento da urna, a segurança da urna. E o TSE tem se esforçado em mostrar que as urnas são seguras. O TSE tem se esforçado em demonstrar a segurança das urnas, a impossibilidade de fraude, os meios auditáveis da urna antes, durante e depois das eleições. E nota-se que essas declarações de que a urna pode ser fraudada, pode ocorrer fraude com a urna eletrônica, têm caído no vazio. Sim. De modo que eu penso que as coisas vão correr normalmente como sempre correram. E há 25 anos têm corrido. Ministro Carlos Veloso, ex-presidente do TSE e do Supremo Tribunal Federal, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia ao senhor e até a próxima. Bom dia.